homem de Deus. Sem mais delongas, Salmos de número 23, não serei extensivo, porém fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Salmo de número 23, quando achar, diga amém. Eu leio o versículo 1 e vocês o 2 e assim subsequentemente até o 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Antes de você tomar o seu assento, no tempo 3 eu quero que você grite: Jesus é tudo. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus é tudo. Mais uma vez. Jesus é tudo. Pela última vez. Jesus é tudo. Tome o seu assento glorificando o Senhor. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, distintos servos e servas do Senhor, redobre a sua atenção. O texto é conhecido e é bom quando nós lemos um texto conhecido, porque passamos a conhecê-lo ainda mais. O Salmo de número 23, indubitavelmente, é o salmo mais conhecido da Bíblia. Eu diria ainda que o Salmo de número 23 é mais conhecido do que a Bíblia. Eu diria ainda que o Salmo de número 23, pasme os senhores, se assustem as senhoras, que o Salmo de número 23 é mais conhecido do que o nome de Jesus. Isso significa que existem uma quantidade considerada de pessoas no mundo que conhecem o Salmo do pastor, mas não conhecem o pastor dos salmos. Mas nós temos um privilégio de, além de conhecermos o Salmo do pastor, conhecermos o pastor dos salmos. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Jesus é o pastor do Salmo de número 23. E a primeira coisa que me chama a atenção é que o Salmo de número 23 é um salmo estritamente pessoal. Observe, os senhores, que Davi não disse: o Senhor é o nosso pastor, porque o salmo não é coletivo. O Salmo de número 23 é estritamente um salmo pessoal, particular, individual. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu não sei se ele é o seu, mas uma coisa eu sei: o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo: o Senhor é meu. Se ele é de alguém, não sei, espero que seja, mas uma certeza eu tenho: o Senhor é o meu pastor. Esse salmo, ele é tão pessoal, ele é tão individual, especial e particular, que todos os pronomes estão na primeira pessoa do singular. Você não perceba: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera-me a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado
me consola. Prepara para mim uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborde. Ele diz: certamente, bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso vem para nos mostrar que o mesmo Jesus que cuida de nós como um todo é o mesmo Jesus que cuida de nós de forma individual, particular e especial. Porque o Salmo de número 23 é um salmo estritamente pessoal. E o que me chama a atenção é que o Salmo de número 23 foi escrito pelo rei Davi. E nós temos aqui logo no primeiro versículo pelo menos 3 bênçãos. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos? A primeira bênção do Salmo 23 é quando o texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga forte: nada me faltará. Isso nos fala de providência. Então a primeira bênção do Salmo 23 é a bênção da providência. Diga forte: providência. A Bíblia diz que os filhos do leão passam fome, mas os servos do Senhor de nada têm falta, porque Deus é o Deus da providência. No Salmo 23, aquele que é Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor, também é o Jeová Jireh, o Deus da providência. E o primeiro aspecto da providência de Deus em nossas vidas, no Salmo de número 23, é exatamente a providência do descanso. No versículo de número 2, ele diz: ele me faz deitar, ele me faz repousar. Davi está se lembrando que enquanto pastor de ovelhas, era ele quem fazia as ovelhas dormirem. A ovelha é um animal tão dependente que ela depende do pastor até para dormir. A ovelha não depende do pastor apenas para comer, porque não tem um olfato para saber a diferença entre um pasto bom e um pasto venenoso. A ovelha não depende do pastor apenas para beber água. A ovelha é tão dependente que ela é como um bebê de colo. Ela é tão dependente, pastor Anderson Silva, que ela depende do pastor até para dormir. Sem o pastor, a ovelha não dorme. Por quê? Porque se a ovelha perceber que tem algum leão, algum urso ou algum lobo por perto, a ovelha é tão medrosa que não consegue deitar, que não consegue dormir. Se a ovelha estiver com moscas azucrinando os seus ouvidos e tentando entrar nas suas narinas por causa da secreção, a ovelha também não consegue deitar e não consegue dormir. Se a ovelha estiver com fome, a ovelha também não consegue deitar e não consegue dormir. De maneira que uma ovelha só consegue deitar e dormir se o pastor a fizer deitar e dormir. E quando é que um pastor faz uma ovelha deitar? Quando é que um pastor faz uma ovelha dormir? Primeiro, dando-lhe a ela alimento, pastos verdejantes. Segundo, provendo para aquela ovelha segurança, afugentando os leões, os ursos e os lobos através de uma pedra que ele coloca na sua funda e atira na direção do urso, do leão ou do lobo. A terceira providência do pastor para que uma ovelha deite, durma e descanse é jogar óleo sobre a sua cabeça. Porque quando o pastor joga óleo sobre a cabeça da ovelha, as moscas que estavam azucrinando os seus ouvidos e tentando entrar nas suas narinas por causa da secreção, não suportam o cheiro, o perfume do óleo, do azeite, batem em retirada. E aí sim, a ovelha alimentada, em segurança e livre dos maus pensamentos das moscas, aí sim
Ela deita, dorme, descansa e produz uma boa lã. É por isso que Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a primeira coisa que jamais me faltará é o descanso, é o repouso. Por quê? Porque o Senhor me faz deitar. Davi está dizendo: o Senhor me faz descansar, o Senhor me faz repousar. Eu aprendo aqui que a cama é você que compra, o colchão é você que compra, o travesseiro da NASA é você que compra, o lençol e o cobertor é você que compra, o ar-condicionado, o edredom é você que compra. Mas o sono, o descanso, a paz, quem dá é Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus vai te fazer deitar. Deus está te dando descanso. Deus está te dando paz. Deus está te dando tranquilidade. Eu estou me lembrando que saiu recentemente uma pesquisa que afirma que a juba do leão libera uma resina que tira o estresse e faz a pessoa dormir mais tranquila, mais à vontade. De maneira que em alguns lugares, alguns países do Oriente, estão matando o leão escondido, a fim de tirar a juba dos leões e fazer travesseiro de juba de leão e vender a $1.300, porque descobriram que a juba do leão libera uma resina que tira o estresse e faz a pessoa dormir tranquila. Daniel já sabia disso há muito tempo. Porque enquanto na sua recâmara presidencial o rei não dormiu a noite inteira, quando chegou na cova dos leões pela manhã, ele só conseguiu acordar Daniel porque gritou: Daniel, dar-se-ia ao caso do Deus a quem tu serves ter te livrado da boca dos leões. Daniel acordou, se espreguiçou e disse: ó rei, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Porque crente que é crente, até na cova dos leões ele dorme à vontade, porque é Deus quem dá o descanso. Quem está recebendo paz? Quem está recebendo repouso? Levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Deus vai te fazer deitar. Esse é o primeiro aspecto da providência. O pastor, que é o Senhor, nos provê o descanso. O segundo aspecto da providência do pastor é o alimento. Ele diz: deitar-me faz em pastos verdejantes. Ovelha não come pasto seco. Ovelha só come pasto verde. Só que tem algo aqui interessante. O pastor não provê apenas o que a ovelha precisa para se alimentar. Por quê? Porque o texto diz: ele me faz deitar na estrebaria? Não. Ele me faz deitar na cocheira? Não. Ele me faz deitar na manjedoura? Não. Enquanto ovelha, Davi diz: ele me faz deitar. Na onde? No pasto. Só que pasto não é para deitar. Alguém está entendendo? Pasto não é para deitar. Pasto não é para repousar. Pasto não é para rolar nele. Pasto é para comer. Mas Deus está dizendo: a providência vai ser tão grande que vai dar para você comer o pasto, deitar no pasto, rolar no pasto, descansar no pasto. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Levante a mão.
Deus me trouxe aqui para te dizer: está vindo uma providência tão grande aí, que vai dar para você desfrutar e vai dar para você deitar. Só quem crê que vai deitar, descansar, repousar na provisão de Deus na sua vida. Deus está te dando repouso, descanso. Você vai descansar na provisão de Deus. Ou seja, a providência que você precisa. Quem precisa aqui de uma providência? Então dê um toque assim no seu vizinho, assim: meu irmão, a providência vai ser tão grande que vai dar e ainda vai sobrar. E o que sobrar vai dar para você deitar nela. Só quem vai deitar na provisão de Deus, levante a mão. Dê o maior brabo de glória a Deus que você pode dar esta noite. Ele me faz deitar. Terceiro aspecto da providência. Eu preciso correr porque eu estou na primeira bênção. Providência. O terceiro aspecto da providência: primeiro, ele produz o descanso. Segundo, ele produz o alimento. Mas o terceiro aspecto da provisão do pastor, ele produz refrigério. E quando é que ele produz refrigério? O texto diz: leva-me para junto das águas agitadas. É isso? Não. Ele diz: leva-me para junto das águas. Por que junto das águas tranquilas? Simples. Ovelha não bebe água em rios de águas agitadas. Ovelha só bebe água em rios de águas tranquilas. Por quê? Porque todo rio tem um leito. E todo leito é de barro. E quando as águas do rio são agitadas, o barro sobe e contamina a água. Alguém está entendendo? Porque leva-me às águas tranquilas. Porque quando as águas são agitadas, o barro do leito sobe e suja a água. E ovelha não bebe água suja. Ovelha só bebe água limpa. Aí tem. Aí tem. Aí tem. Quando as águas são tranquilas, embora o leito seja de barro, o barro não sobe. Se o barro não sobe, a água não suja. Se a água não suja, a ovelha então pode bebê-la. Por quê? Porque se uma ovelha, redobre atenção, se uma ovelha beber água suja, vai nascer dentro dela, sabe o quê? Um verme. E o maior inimigo da ovelha não é o leão. O maior inimigo da ovelha não é o urso. O maior inimigo da ovelha não é o lobo. O maior inimigo da ovelha é o verme. Pastor, por que o verme é mais perigoso que o leão? Mais perigoso que o lobo? Mais perigoso que o urso? Simples. O leão age do lado de fora. O lobo age do lado de fora. O urso, com as suas garras afiadas, ele age do lado de fora. Mas o verme age do lado de dentro. É o eu. Eu posso, eu tenho, eu faço, eu quero. E tem muita ovelha morrendo por causa do verme do eu. Vou repetir, tem muita ovelha morrendo, não é por causa do Satanás e nem do diabo, porque ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Mas tem muita gente inchada com verme do eu, orgulhosa com verme do eu. Mas aqui na Almaden não é eu, aqui é ele. Ele tem, ele faz, ele é. Quem pode levantar a mão e dar um brabo de glória para ele?
Por isso ele diz: leva minhas águas tranquilas. Terceiro aspecto da providência é o aspecto do refrigério. Quarto, ele providencia uma direção. Guia-me pelas veredas da justiça. Então o pastor provê descanso, provê alimento, provê refrigério, e o pastor também provê direção. Você não vai ficar perdido. Deus vai te dar uma direção. Só que tem um detalhe. Toda vez que você vê um pastor guiando as suas ovelhas, você vai ver as ovelhas atrás e o pastor 5 metros no mínimo na frente. Mas o grande problema é que a ovelha é um animal semi-cego. A ovelha tem dificuldade de enxergar meio metro à frente do seu nariz. Isso significa que a ovelha, por ser extremamente míope, quase que cega, ela não consegue enxergar o pastor lá na frente. A pergunta é: se a ovelha não está vendo o pastor lá na frente, como é então que a ovelha segue o pastor? Como que o pastor guia as suas ovelhas pelas veredas da justiça, sendo que a ovelha está lá atrás e não consegue enxergar o pastor? Simples. Na mão de um pastor que sabe guiar as suas ovelhas, sempre vai ter um cajado. Tem aí? Tem aí? Tem aí? Tem aqui? Pastor, para que serve o cajado? Para bater na ovelha? Não, para bater no chão. Alguém está entendendo? Por quê? Porque a ovelha está lá atrás, o pastor está lá na frente. A ovelha, ela tem um olho muito ruim, mas tem um ouvido que é uma maravilha. E daí que a ovelha vai lá atrás, o pastor vai lá na frente, batendo o cajado no chão. Pá, 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 pá. A ovelha lá atrás não está vendo nada, mas está ouvindo a batida do cajado. Porque crente não é guiado pelo que vê, crente é guiado pelo que ouve. Eu vou repetir isso aqui para ver se você aumenta o volume do glória. Crente que é crente não é guiado pelo que vê, crente que é crente é guiado pela batida do cajado. Porque fé não é por vista, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então você não precisa ver, porque a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, pastor? A batida do cajado. Só quem gosta de ouvir a batida do cajado, só quem tem aí, levante a mão para cima. Só quem trouxe a palavra. Eu vou entregar a pastor Israel. Crente não é guiado por sinais, crente não é guiado por milagres, crente não vai atrás de revelação, crente vai atrás da batida do cajado. Lembra quando Jesus nasceu? Apareceu uma estrela no céu, e a estrela foi guiando os magos do Oriente. E a estrela ia indo, e os magos olhando para a estrela, ia indo atrás. Só que a estrela guia, só guiou os magos até Judá. Quando chegou em Judá, foram para o palácio, porque rei nasce em palácio.
Só que Jesus, além de ser rei, é cordeiro. E cordeiro não nasce em palácio. É na cocheira mesmo. Desapareceu a estrela. Desapareceu. Então bora para o palácio. Quando chegou no palácio, é aqui que é nascido o rei dos judeus. Só aí já valiam glória, porque rei não nasce rei. Rei nasce príncipe. Jesus foi o único rei que já nasceu rei, cresceu rei, morreu como rei, ressuscitou como rei e vai voltar como rei dos reis. Então acompanha o raciocínio. Estou falando sobre ser guiado pela palavra. A estrela guia só guiou até Judá. Quando chegou em Judá, a estrela desapareceu. Por que que a estrela desapareceu? Como a estrela desapareceu, eles foram procurar no palácio. Aí perguntaram: é aqui que é nascido o rei dos judeus? Herodes disse: não, mas chama os sacerdotes. Chegaram os sacerdotes. Olha a pergunta: aonde está escrito que vai nascer o rei dos judeus? Aí um sacerdote abre a Bíblia e diz: está escrito aqui que ele vai nascer em Belém de Judeia. Os magos, olhando para a estrela, só conseguiram chegar até Judá. Mas quando abriram a palavra, conseguiram chegar até Belém. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Porque aonde tem palavra, estrela não precisa aparecer. Aonde tem palavra, a palavra mostra o destino. Não entendi, pastor? Vai entender agora. A estrela só mostrou que o local era Judá, mas quem mostrou que era em Belém foi a palavra. Porque crente não é guiado por visão, revelação, profecia. Quem dá a última palavra é a batida do cajado. É ela que vai te mostrar a direção do seu destino. Por isso ele diz: guia-me, guia-me pelas veredas da justiça. Como? Pela batida do cajado. De que maneira purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua. Tem que ouvir a batida do cajado para você chegar no seu destino. Então o pastor está falando sobre a bênção, Davi está falando sobre a bênção da provisão, da providência. E a quinta provisão do Salmo 23 é chamada a provisão da proteção. Ele não apenas provê direção, ele também provê proteção. No verso 4 ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Redobre a atenção. Porque tu, será mesmo que você entendeu? Até o verso 3, Davi está falando dele. Alguém está entendendo? O Senhor, Ele me leva, Ele me guia, Ele me faz, Ele pode, Ele tem, Ele é. Até o 3, Davi está falando dele. Mas no 4, ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Agora não é mais ele. Agora é porque tu estás comigo. Ou seja, Davi começa falando dele e termina falando com ele. Começa falando dele e termina falando com ele. Porque tem pregador que só fala dele.
mas não fala com ele. Quem está entendendo essa palavra aqui, levante a mão. No púlpito eu falo dele, no pé da cama eu falo com ele. Pega na mão de alguém do teu lado, a tua direita e a tua esquerda. Transmite graça para ele, transmite graça para ela. E disse: não basta falar dele, tem que falar com ele. Diga: não basta falar de Jesus, tem que falar com Jesus. Não basta falar de Cristo, tem que ter intimidade com Cristo. Tu estás comigo. É a bênção da proteção. Agora, por quê? Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Qual o nome do vale? Não ouvi. Qual o nome do vale? Não terei medo. Por quê? Primeiro, porque tu estás comigo. Segundo, lá vai. O segundo motivo, porque a gente não tem que ter medo do vale da sombra da morte, está no próprio nome do vale. Qual o nome do vale? Está fraco demais. Qual o nome do vale? Sombra de cobra pica. Sombra de espada corta. Sombra de caminhão atropela. Então sombra da morte não mata. Deus está dizendo: esse vale não é a morte, é só a sombra. Esse problema não é a morte, é só a sombra. Esse exército que se levantou contra ti não é a morte, é só a sombra. Agora olhe para cá. Quando é que a sombra de algo passa? Quando esse algo chega perto. Vou repetir. Quando é que a sombra de algo toca em mim, passa por mim? Quando esse algo chega perto. Deus está dizendo: pode até chegar perto, mas não vai te tocar. Levante a mão, levante a mão. A morte pode até chegar perto, mas ela não vai te tocar. A inveja pode até chegar perto, mas ela não vai te tocar. A frieza pode até chegar perto, mas ela não vai te tocar. Por quê? Porque quem está debaixo da sombra do Onipotente não tem medo da sombra da morte. A sombra da morte passa, mas a sombra do Onipotente te cobre, te cobre, te cobre, te cobre. Quem está debaixo da sombra do Onipotente aí, levante a mão. Dê um glória gostoso. Entra nesta comunhão. Só quem está debaixo da sombra do Onipotente. Terceiro motivo, porque eu não preciso ter medo do vale da sombra da morte, porque tu estás. Davi está se lembrando, meu amigo Cláudio, que quando ele era pastor de ovelhas, redobra atenção, vai valer a pena. Toda vez que ele ia levar as ovelhas aos pastos verdejantes, antes de levar as ovelhas, enquanto pastor das ovelhas, Davi sempre ia na frente. Para quê? Para ver se o pasto era bom e para ver se o local era seguro. Então Davi ia na frente, via que o pasto era bom, mas antes de trazer as ovelhas, Davi ia ver se o local era seguro. Escute. O que Davi percebia, e o que era muito comum na época, é que do lado daquele pasto verde tinha uma montanha. Tinha o quê? Embaixo dessa montanha tinha uma caverna. Davi não pode trazer as ovelhas
para os pastos verdejantes, sem antes ver o que tem dentro da caverna. Então Davi, antes de trazer as ovelhas, Davi ia para a boca da caverna para ver o que tinha dentro. De repente Davi olhava para dentro da boca da caverna, e Davi percebia que a caverna estava cheia de lobos, coiotes, hienas. O pasto é bom, mas tem caverna, e a caverna está cheia de lobos. O que Davi fazia? Davi pegava as ovelhas e ia para outro pasto? Não. Ele atravessou vales e montanhas para chegar naquele pasto verde. O pasto é bom, mas tem caverna, e a caverna está cheia de lobos. Sabe o que Davi fazia? Davi pegava pedras, pastor Laudistone, e ia colocando na boca da caverna. Pedras grandes, médias e pequenas. E ele ia colocando uma pedra em cima da outra, uma pedra em cima da outra, até fechar, tapar a boca da caverna. Quando Davi pegava a última pedra e colocava lá em cima, a boca da caverna estava completamente fechada. Aí sim Davi buscava as ovelhas e trazia para os pastos verdejantes. Quando as ovelhas viam os pastos verdejantes, elas começavam a comer, banquetear, se alimentar. Enquanto isso, lá dentro da caverna, os lobos sentiam o cheiro das ovelhas. Quando os lobos sentiam o cheiro das ovelhas, eles começavam a babar, ficar alvoroçados, e partiam em bando na direção da boca da caverna, a fim de devorar as ovelhas do lado de fora. Mas quando os lobos chegavam na boca da caverna, não tinha como sair, porque Davi tinha tapado a boca da caverna. Não entendi, pastor? Vai entender agora. A ovelha somos nós. Os lobos vorazes são Satanás e seus demônios, que dioturnamente querem nos devorar, nos matar, destruir sonhos, projetos, famílias, chamadas, ministérios. E lá fora, no mundo, está cheio de cavernas. E o diabo está doidinho para você sair daqui desse congresso e devorar a sua vida, devorar seus sonhos, sua chamada, seu ministério. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo. Enquanto tu está aqui, Jesus já foi na tua frente e já tapou a boca da caverna. Quem crê que a boca da caverna está tapada, levante a mão, porque eu vou profetizar. Satanás não vai devorar seus filhos, porque Jesus já tapou a boca da caverna. Satanás não vai devorar suas filhas, porque Jeová já fechou a boca da caverna. Contra a tua família não tem demônio, não tem espírito. Contra a tua família não tem leão, não tem lobo, não tem urso, porque Jeová já foi na frente, já proveu o livramento e já tapou a boca da caverna. Quem crê que a boca da caverna está fechada? Agora, sabe o que é mais lindo? É que entre uma pedra e outra sempre ficavam umas brechas. Alguém entendeu? Entre uma pedra e outra sempre ficavam umas brechas, de maneira que os lobos conseguiam ver as ovelhas comendo. Conseguiam ver
as ovelhas banqueteando, se alegrando, festejando, comemorando, mas não podiam tocá-las, devorá-las, nem alcançá-las. Foi por isso que Davi disse: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Enquanto você estiver debaixo da proteção de Deus, Satanás pode até te ver, mas não pode te tocar. O mal pode até te ver, mas não poderá ter nenhum efeito sobre a sua vida, porque Jeová tapou a boca da caverna, e ele fez questão de deixar algumas brechas, porque a vitória que Deus te dá e o inimigo não vê, não tem graça. Vou repetir isso aqui: a vitória que Deus te dá e o inimigo não vê, não tem graça. É por isso que Deus vai deixar umas brechas. Satanás até vai ver, mas não vai conseguir te atrapalhar, não vai conseguir te impedir, não vai conseguir te tocar. Quem crê que a boca da caverna está sendo fechada contra a sua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, Jeová está fechando a boca da caverna. Porque o Salmo 23 é um salmo que fala de provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará descanso, não faltará alimento, não faltará direção, não faltará proteção de Deus sobre a sua vida. Mas ainda há uma segunda bênção no Salmo de número 23. E a segunda bênção do Salmo 23 é tremenda. Por quê, pastor? Porque se você ler o Salmo 23, todos os verbos estão no presente. Ele não diz: o Senhor será o meu pastor. Ele diz: o Senhor é. Ele não diz: ele me fará deitar. Ele diz: ele me faz. Não é ele me levará, é ele me leva. Não é ele estará comigo, é ele está comigo. Não é ele me ungirá, é ele me unge. Não é ele preparará, é ele prepara. Ou seja, o Salmo 23 não é o salmo do futuro. O Salmo 23 é o salmo do presente. Deus não vai preparar, Deus já está preparando. Deus não vai fazer, olha aqui, Deus já está fazendo. Deus não vai te levantar, Deus já está te levantando. Deus já está te ungindo, já está te prosperando, já está te abençoando, já está te enchendo. Quem crê que o grande eu sou está presente aqui, é o Deus do presente, é o Deus do hoje. Tanto é verdade que até o verbo faltar no original está no presente. Pegue outras versões e você vai ler assim: o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me falta. Eu vou repetir isso aqui. Olha a conotação, e essa é a segunda bênção. Primeira bênção, providência. Qual é a segunda bênção? Essa aqui, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. É o tema de vocês. Vou dizer de novo. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Pronto. Nada me falta. Porque quem tem Jesus tem tudo e não tem falta de nada. Só da glória quem tem.
Quem não tem faz silêncio. Quem não tem fica calado. Quem não tem amarra a cara, fecha a cara, fica até triste, porque você não tem nada. Mas quem tem Jesus tem tudo, porque Cristo é tudo que importa. Certa vez o pastor chegou para uma criança e disse: menina, quantos anos você tem? 9. Você sabe o Salmo 23? Ela disse: eu sei de cor e salteado. E o pastor disse: tá bom, sabendo, sei. Eu vou tirar o microfone no encerramento da EBD. E você vai falar para todas as salas o Salmo 23. Combinado? Se você falar certinho, eu vou te dar um presente. Ela ficou toda empolgada. Quando chegou a hora, ficou nervosa. Ela pegou o microfone e disse: o Senhor é meu pastor. Aí deu um branco. Aí quando ela esqueceu a palavra, ela improvisou. E quando improvisou, acertou. Porque ela disse: o Senhor é meu pastor. O que mais posso querer? Quem tem Jesus não quer mais nada. Porque Jesus é tudo o que importa. Vou repetir isso especialmente, glória. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Porque Jesus é tudo o que importa. Dá para viver sem dinheiro, dá para viver sem amigos, dá para viver sem carro, sem casa, mas não dá para viver sem Jesus. Sem Jesus, sem Jesus, sem Jesus. Ele é tudo. Diga Cristo, diga Cristo, Jesus é tudo. Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor. Pronto. Nada mais me falta. Agora, eu estou me lembrando de um jovem que a Bíblia chama ele de jovem rico. Ele era um jovem o quê? E se eu te disser que ele era pobre? Por quê? Esse jovem rico chegou com Jesus e disse: mestre, eu tenho casa, estou parafraseando, eu tenho fazenda, eu tenho dinheiro, eu tenho dólar, se fosse hoje, mas eu sinto que me falta alguma coisa. Eu sinto que eu não sou completo. Mestre, o que eu devo fazer para ter vida eterna, vida plena, vida completa? Posso parafrasear? Mestre, eu tenho tantos bens, mas eu sinto que falta alguma coisa. Mestre, o que eu devo fazer para ter tudo? Aí Jesus diz: é fácil. Falta só uma coisa. Falta-te uma coisa. Ele disse: então tá fácil. Eu tenho carro, tenho casa, tenho fazenda, tenho dinheiro, tenho ouro, tenho prata. E para mim ter tudo só falta uma coisa. Vou fechar um negócio. Qual é essa coisa que eu quero? Jesus disse: antes faz uma coisa. Faço, você é para ter tudo, eu faço. Vai, pega tudo que você tem, vende, pega o dinheiro, dá para os pobres, volta e eu vou te dar uma coisa. E aí sim você vai ter tudo. Ele virou as costas, foi embora emburrado, dizendo: essa conta está errada. Eu tenho um monte de coisa. Ele falou que para mim ter tudo só falta uma.
Mas para eu ter essa uma coisa e ter tudo, eu tenho que vender tudo que eu tenho. Está errada essa matemática. O que aquele jovem não sabia, mas você sabe. O que aquele jovem não sabia, mas a Almadei sabe, é que para ter tudo, não precisa ter muito. Para ter tudo, basta ter Cristo, basta ter Jesus na vida, porque Jesus Cristo é tudo, é tudo, é tudo que importa. Quer outro exemplo? Igreja de Laodiceia. Era a igreja mais rica. E os membros da igreja de Laodiceia diziam assim, ó: estou rico, abastado, e não tenho falta de nada. Aí Jesus diz: e tu não sabes. Isso aqui é o pior, né? E tu não sabes. O problema não é ser pobre, miserável, segue nu. É ser pobre, miserável, segue nu e achar que é rico. Aí Jesus diz: e tu não sabes que tu és pobre, miserável, cego e nu. Aí eu olho para o texto e pergunto: como pode uma igreja tão rica ser tão pobre? Eu olho para o texto e pergunto: como pode uma igreja que tem tudo, mas não tem nada? Aí o próprio texto responde: e disse Jesus: eis que eu estou do lado de fora, batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz, vou repetir: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Vou parafrasear, e aí sim vocês vão ser ricos. Sabe por que aquela igreja era tão rica, mas era tão pobre? Tinha tantas coisas, mas não tinha nada, porque faltava-lhes a única coisa que importa para uma igreja: Jesus. Eu tenho dito, meus amigos, eu tenho dito no Brasil: me leve para pregar onde não tem aeroporto perto. E lá no Brasil a gente já pegou umas canoas lá para atravessar os rios. Me leve para pregar onde não tem aeroporto perto, onde não tem estrada para chegar, tem que atravessar de barco, como nós já atravessamos. Me leve para pregar onde não tem rua asfaltada para chegar. Me leve para pregar onde não tem hotel bom para eu ficar, estacionamento de carro, ar-condicionado, poltrona. Me leve para pregar onde não tem teclado, não tem instrumento, não tem som, ou não tem microfone, ou não tem retorno bom. Me leve para pregar onde não tem conforto, mas não me leve para pregar onde não tem Jesus. Porque dá para fazer culto sem microfone, dá para fazer culto sem púlpito. Obrigado, irmãos do som, vocês são uma bênção. Mas dá para fazer culto sem som, dá para fazer culto sem cadeira, dá para fazer culto sem ar-condicionado, estacionamento, dá para fazer culto sem pregador, sem cantor, mas não dá para fazer culto sem a presença de Jesus, porque Jesus é tudo que importa. Só quem tem Ele, só quem tem Ele, só quem tem Ele. Olhe para cá, seja sincero. Se alguém te desse $1 milhão agora, você ficaria feliz? Sim. Vou aumentar a proposta. Se alguém fizesse um zero para a tua conta agora, de $10 milhões, você ficaria feliz?
Seria vibrar? Seria? Mas se alguém chegasse para você e dissesse assim, ó, ok, eu vou te dar um Zelle de 10 milhões de dólares agora, mas amanhã de manhã tu não acorda. O que você prefere? Vou repetir a pergunta. O que você prefere, 10 milhões de dólares ou acordar amanhã de manhã? Porque acordar amanhã de manhã e fazer isso aqui, ó, vale mais do que 10 milhões de dólares. Não entendi, pastor, vai entender agora. Você pode não ter $1 milhão na sua conta agora. Você não pode ter 10 milhões de dólares na sua conta agora, mas você acordou hoje de manhã. Então extravase mais do que se você tivesse 10 milhões de dólares. Dê um brado de glória melhor do que se caísse 10 milhões na sua conta agora. Você acordou, você está vivo. Por quê? Porque o Senhor te sustentou, porque o Senhor te ajudou, porque você tem Jesus na sua vida, porque Jesus é o ar que eu respiro. Ele é tudo que importa. Diga: Jesus Cristo é tudo que importa. E agora eu vou ler um texto aqui. E se você gosta de Bíblia, você vai dar glória. Porque tem culto que quando a gente abre a Bíblia, o fogo acaba. Mas culto que tem Jesus, quando a gente abre a Bíblia, é aí que o fogo pega. Urabai, Oraman Chorevai. Olha o que Paulo disse. Eu vou falando e se você sentir, você vai dando glória. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na bondade, no Espírito Santo, no amor, na palavra, na verdade, na justiça, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros como desconhecidos, sendo bens conhecidos no céu, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivamos, castigados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, 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 tudo. Você pode não ter nada, mas se você tem Cristo, você tem tudo, tudo, tudo. Só dá glória quem tem. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebe. Só recebe quem crê. Eu ouço línguas estranhas. Eu vejo línguas repartidas como que de fogo. Tem uma glória de Deus inundando esse ambiente. Tem uma onda de graça, uma onda de poder que vai inundar esta casa agora. Uracalaman Chorebahai. Feliz não é quem está lá fora na balada. Feliz não é quem está lá fora agora usando droga, cocaína, maconha, crack, prostituindo, bebendo, fumando. Feliz é quem está se enchendo do Espírito Santo aqui dentro desta casa.
O Salmo 23 fala de, número 1, providência. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Providência. Mas a segunda bênção é, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Suficiência. Davi está dizendo, para mim, Jesus é tudo que importa. Terceira bênção do Salmo 23. E eu encerro. A palavra nada, diga forte, nada. No original hebraico, é lo. Diga lo. Sabe o que significa lo? Lo pode ser nada. Lo pode ser sem. Mas lo também pode ser não. E quando a gente traduz lo por não, a gente chega no verdadeiro Salmo 23. Como que ele é? Lá vai. O Senhor é o meu pastor, não me falta. Providência, suficiência, presença. Tem aí? Providência, suficiência, presença. Davi está dizendo, dinheiro falta, carro falta, casa própria falta, saúde falta, dinheiro falta, bens falta, amigo falta, irmão falta, pai falta, mãe falta, mas Jesus não falta. Diga providência, suficiência, presença. E a maior prova que Davi está falando de presença é que a morte é o único vale que a gente tem que passar sozinho. Filho não passa com o pai, mãe não passa com filha, até marido e mulher, que a Bíblia diz que é uma só carne, é até que a morte, porque o vale da morte a gente passa só, e a morte é uma fila, e cada um aqui tem uma senha, e a senha não é por ordem de chegada. Pensa numa fila que anda e anda rápido. E a morte é a única fila se você não quer que chegue a sua vez logo. É a única fila que você não se estressa se alguém passar na sua frente. Pois não, que à vontade, pode passar. Mas a morte é uma fila. Quando ela chega, a gente tem que passar nela só. Mas Davi disse assim, o Senhor é o meu pastor, não me falta. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Obrigado. Crente não tem medo da morte, porque para mim o viver é ganho e o morrer é lucro. Morrer é estar com Cristo, morrer é voltar para casa, morrer é ser promovido. Crente não morre, crente viaja. E é de primeira classe. O passaporte é o sangue do Cordeiro. O
vista do Espírito Santo. E o avião é o corpo glorificado. Só quem vai. Só quem vai. Só quem vai. A maior prova que o homem do 23 está falando de presença, diga forte, presença, é que no 51 ele diz: pequei. Alguém pegou. Transgredi. Cometi até iniquidade. Mas faz uma coisa, Jesus. Faz uma coisa, Deus. O quê? Se for para tirar alguma coisa de mim, tira o trono, tira a coroa, tira o cetro, tira o palácio. Só não tires de mim a tua presença. Davi está dizendo que falte tudo. Falte dinheiro, falte casa própria, falte carro novo, falte amigos, falte pai, falte mãe. Só não falte uma coisa: a tua presença. Porque a tua presença é tudo que importa. Fica de pé só quem tem a presença. Fica de pé só quem tem a presença. Fala em outras línguas só quem tem a presença. Fala em mistérios com Deus só quem tem a presença. Seja tomado pela presença, cheio da presença. Abra mão de tudo, só não abra mão da presença. Perca tudo, só não perca, pelo amor de Deus, a presença. Davi está dizendo: não me repulses da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Esta é a essência do Salmo 23. Providência, suficiência, presença. Coloque a mão no seu coração. Diga: o Senhor é o meu pastor, não me falta. Enquanto a dupla prepara, quando estiver pronto pode cantar. Davi está dizendo: quando eu estiver com sono ele me faz deitar. Quando eu estiver com sede ele me leva às águas tranquilas. Quando eu estou com fome ele me leva aos pastos verdejantes. Quando eu estou perdido ele me guia pelas veredas da justiça. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, é aí mesmo que ele está comigo. A sua presença não falta. Sabe como é que ele termina? Certamente a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Prepare-se para ser perseguido pela bondade e pela misericórdia de Deus. Ainda todos os dias da minha vida, a sua bondade e a sua misericórdia irão me seguir. Aí você pergunta: pastor, e quando acabar todos os dias da minha vida? É aí que é tremendo. Certamente bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E quando a minha vida acabar, habitarei
na casa do Senhor. Não por um ano, não por 10 anos, não por 50 anos, não por 80 anos, mas para